Super Enem ativar, né? Então, mais uma aula do Enem. A gente tá nessa pegada porque a gente terminou mais um assunto de função. Eu acho que agora tá bom, né? Chega de função, até porque foi uma sequência muito longa de função, né? Então estamos agora, né, finalizamos as funções e agora a gente aplica isso também ao Enem e claro, né, também a gente traz outros tipos de questões, porque na verdade o objetivo do Enem, ele não fica assim naquele mesmo assunto, né? Ah, a questão a 136, a 137, tal, é sobre funções. É geometria. Não, é tudo junto e misturado. Então é nessa pegada que a gente também faz isso com vocês aqui. Isso. E nessa aula, nós separamos exclusivamente algumas questões de 2021, onde nós iremos perceber a questão de análise ao item, que foi falado, né? Quando ele faz a questão, coloca uma questão que é um pouco mais fácil e coloca uma outra que é um pouquinho mais complicada do que a outra. E aí ele faz análise ao item. Você acerta essa e acerta essa. Beleza, ele domina esse item. Ele acerta essa e erra essa. Ó, ele não tem tanto domínio. Ele erra essa e acerta essa. Chutou. Pois é. E também com relação aos distratores. As opções que tem lá no gabarito que às vezes tiram um pouco a atenção do aluno. Tudo isso na aula de hoje. Olha aí, que bacana, né? Professor Sâmio junto com a gente aqui, né? Então, a gente vai trabalhar com vocês agora mais uns assuntos do Enem, mais questões, mais dicas e macetes e tudo mais, certinho? Bora Certinho. junto então? Vamos lá, isso mesmo. Então, na aula 58.1, a gente tem aí a parte de conteúdos matemáticos aplicado em questões do Enem. Por que matemáticos? Porque Nós vamos revelar os truques do Enem que tentam distorcer o entendimento dos nossos queridos alunos. E a gente dá dicas, né, de como resolver, né, aquelas palavras-chave. Também a gente faz esse trabalho com vocês, tá? As habilidades da aula de hoje, rever e reconhecer, entendendo operações, propriedades aplicadas nas questões do Enem. E essa parte do rever e reconhecer é muito importante. Então, saindo da cartola, mais um assunto de matemática, ativando aí os conteúdos do Enem, tá? E claro que a gente vai começar falando um pouco, né, daquelas dicas, aqueles assuntos que a gente gosta de conversar com vocês, nesse contexto aí da prova, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, né? E a galera já fica toda tremendo na base, mas vocês têm muito tempo pela frente, então tem muita coisa para aproveitar ainda, tá? Isso. Nós optamos em não colocar na prova, nessa aula, as questões de logaritmo, até porque na última aula de aplicação, as questões que nós passamos já têm a cara do Enem. Se você olhar as questões que tem no Enem, são iguais. Só muda a questão do contexto, que é o que ele sempre faz. Mas para essa aula especial, você vai ver que cai gráfico, cai o plano cartesiano, cai também, e cai de maneira bem simples. É só você ficar atento. Então, quer dizer, são 10 questões, pelo menos, que o aluno garante só de ler e interpretar. E usar o raciocínio lógico, como a gente sempre fala, né? Então vamos junto aqui, ó. A gente vai falar de Enem com vocês. Vamos mais pertinho? Vem cá pertinho com a gente, que a gente vai trazer alguns assuntos iniciais aqui pra gente começar a nossa aula. Então, falando de Enem, o último ano do ensino médio, né, ele é marcado aí pelas provas de Enem e vestibular. Existem algumas universidades que ainda aplicam o vestibular, Isso. certo? Tem aluno que vai caminhando na escola sempre perguntando: para que eu vou usar isso? Quando que eu vou usar isso? Para que serve isso? Bom, uma aplicação básica é essa daqui, é o vestibular. É na prova já, Depois que você faz a prova, tem outras aplicações de acordo com a sua área. Por exemplo, a professora Lúcia está estudando arquitetura. Tem matemática? É matemática aplicada. Então, ela vai usar, mas não é toda a matemática que ela vai usar. Ela vai usar uma parte. Tanto é que ela tem um amor pela geometria? Pela geometria. Quando ela vê a geometria, assim, chega a brilhar. O olhinho brilha. Então, porque aqui é assim, a gente é professor, mas também é estudante, né? Então, vamos lá. Então, esse momento é especial na vida dos estudantes e também na família, né? Por quê? Porque se gera expectativas, né? Os pais não costumam falar. Eles não vão falar assim, ai, meu filho... Alguns até colocam para fora. Mas outros pais, aqueles mais fechados, assim, de conversar... Mais reservados. Ele não fala pro filho, mas
pode ter certeza que em algum momento lá fora, com um amigo ou numa roda de conversa, ele vai falar assim, olha, meu filho está no terceiro ano, está estudando, eu vejo lá ele estudando e tal, ele quer fazer vestibular, ele vai passar no, né, vai formar, vai ser, eles falam, né, quem é assim, tem que falar, é doutor, meu tio mesmo do sítio, ele me chamou só de meu sobrinho doutor, né, o estudado, que estudou, é o doutor, lá vem um doutor, não sei o quê. Falei, tio, ainda não, tô mestrando ainda. Mas não sabe doutor, a diferença, ainda né? não. Mas para ele estudou, já isso, doutor, então né? se gera uma expectativa, né, dos familiares e do próprio aluno, né? A gente fica naquela expectativa, será que eu consigo? O que eu posso fazer para conseguir? E aí, essa expectativa geralmente é com relação à escolha profissional, Isso. né? Porque dependendo do resultado, você vai escolher aí a faculdade que vai fazer e vai aí gerar, né, um profissional do futuro. Então essa expectativa a gente tem que aprender a lidar com ela, tá? Porque não podemos criar tanta expectativa para não ficarmos frustrados, mas também tem que alimentar aquele estímulo, né? Tem um ponto aqui que vocês já têm que abrir o olho, porque o MEC já disse que o próximo Enem, o Enem aplicado para o novo ensino médio, que é o que vocês estão fazendo no primeiro ano, vocês vão ter daqui a pouco a disciplina de projeto de vida e as eletivas. Projeto de vida, o que você sonha, né, profissionalmente? Então, quer dizer, você já vai projetar isso aqui. Não vai ser igual o que muitos alunos vão fazer, faz o Enem, com a nota ele vai assim, não, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer esse. Parece-me que saiu uma nota dizendo que a partir de 2024, ano que vocês vão fazer o Enem, você já vai ter que ir se inscrever no Enem sabendo o que você quer. A área, né, de já vai ter que escolher, né? antes. Isso, e continuando aqui, então, é agora que se faz necessário grande atenção aos diversos aspectos que podem influenciar na rotina, né? Tem rotina? Tem, todos nós temos, né? Todos temos muitos afazeres? Com certeza. Vocês auxiliam os pais de vocês vão para a escola no período da tarde, né? E, claro, tem outras demandas, né? Mas você precisa dar uma organizada na sua rotina para estudar, conseguir tirar aquele tempinho de estudar para poder chegar lá, né? Vamos citar aqui já? Podemos citar exemplos. E aí são situações que na sala de aula a gente já cria meio que uma resistência em vocês. Por exemplo, na hora do quiz, raramente nós, professores aqui, ficamos quietos. E nós sabemos que tem aluno que não se incomoda, mas tem aluno que fica tipo assim, o professor presencial, hein? Coloca no mudo aí porque está atrapalhando, não estou conseguindo pensar. Esse descontrole emocional e cognitivo tem que ser trabalhado. Não só o cognitivo, né? O de aprender também tem, mas o de como se comportar em situação que eu estou num grupo de 40 alunos fazendo prova, um vai se mexer, o outro vai balançar a cadeira, o outro vai abrir um salgadinho, o outro vai chamar o fiscal, o outro vai levantar. Tem que lidar com esse tipo de emoções, né? Então, esse período aí, ele marca como uma ansiedade e mudanças de humor. Então, ora você tá acreditando naquilo que vai dar certo, que você vai conseguir, e aí esse humor às vezes oscila. Ora você tá desmotivado, fala assim, acho que não vai dar, acho que eu nem vou fazer. Não vou nem tentar. Não quero. Então, isso é normal, tá? Isso não são só vocês. A gente aqui mesmo, que tem família, tem aqui a mediação, tem tudo para fazer. Horas eu tô lá na faculdade e penso, eu acho que chega, acho que não é para mim não. Não, aí tem hora que eu já volto. Claro que eu consigo, eu posso, já passei da metade, agora vai, né? Então, assim, isso é do ser humano e a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos. E aqui, pra gente finalizar, então, foi pensado nessas várias facetas que existe a roda de conversa, você e o Enem. Isso aí pode acontecer na escola de vocês, pode acontecer dentro de casa, você pode trazer esse papo cabeça aí com seus pais, esse papo cabeça com seu professor, com seus colegas que estão na mesma jornada, né? Essa jornada aí da pegada de ficar nessa ansiedade. Sujeito, né? Tem pessoas que lidam melhor com a situação. Isso é individual, é de cada um. E essa roda de conversa é muito importante porque ela já foi pensada para o novo ensino médio. Você vai ter aulas diferenciadas, por exemplo, nas eletivas. Eletiva, uma disciplina que você vai eleger como preferência para fazer. E no terceiro ano, o novo ensino médio vai ter também uma disciplina chamada pós-médio. Como que você se enxerga depois do terceiro ano? E é importante que você já comece a pensar nisso agora. Eu criei um projeto de vida. Tá, beleza. E quando eu acabar o ensino médio,
eu vou dar sequência a esse projeto de vida, isso pode ser feito com os colegas no final de semana. E é muito bom, né, professor Maurício, conversar, dialogar, aprender a lidar com essas expectativas, com essas sensações. E essa maneira de lidar com isso de maneira mais leve e integrada, né? Então é muito bacana. Aqui mesmo a gente sempre conversa, tem uma abertura legal sobre as aulas. Vamos fazer mais aula do Enem, vamos mudar aqui. Isso, e a gente tem essa facilidade de comunicação, né? E é muito bacana, porque ninguém é detentor de todo o conhecimento e de toda a razão, né? Então, muitas das vezes, a gente conversando, a gente alinhando, chega num denominador comum. E muitos de vocês estão no mesmo momento, né? Aquele momento ali, para onde eu vou, que nem eu brinco, onde eu tô, pra onde eu vou, né? Onde que eu tô, para onde eu vou, né? Porque é um momento decisivo. O ensino médio, ele já vai caminhando, né, para o Enem. Vocês estão no primeiro ano, mas já dá aquele primeiro passo, certo? Já tem que pensar. Beleza, então, essa nossa, eu, você e o Enem, nós aqui, vocês aí, também é um papo aberto, né? Uma conversa bacana pra gente aí iniciar a resolução das questões. Vamos lá? Temos muito o que estudar, então olha lá na telinha, é hora de resolver questões do Enem. Bora ver! E na primeira questão, fiquem atentos a alguns detalhes, né, que antes nós não observávamos. Aqui é a questão 165 do Enem 2021, prova amarela. Daí ele começa explicando algo que, teoricamente, não precisava. Ele fala assim, ó... são aqueles contextos, né? O Enem, ele traz questões extensas, todo um contexto. Então, vamos ver. A receita R de uma empresa, ao final de um mês, é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês. E a despesa D é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água e luz, impostos, entre outros. Isso aqui todo mundo já sabe, de receita, despesa. Até aqui, nada de novo. E aí ele faz uma afirmação também que todo mundo já sabe. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registrada no mês. Beleza. Daríamos ênfase aqui ao termo diferença, que ressalta na matemática o resultado de uma subtração. E aí o gráfico apresenta as receitas e despesas em milhão de real de uma empresa ao final dos 5 primeiros meses de um dado ano. Então, lá vem gráfico, né? Lá vem a interpretação do gráfico. Então aqui tem a receita, ou seja, o que foi, né, recebido, né? Então é a parte cheia, né? Cheia aqui, ó. Gráfico então, cheio. E a despesa, né? Pontilhadinho. Então vamos botar aqui de vermelhinho a despesa, ó. É o tracejadinho, né? Então, nos meses de janeiro até maio. É isso. Vamos ver qual é a pergunta? Qual é o comando? A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal, aí tem uma jogada aqui, ó, não seja inferior ao maior lucro obtido. Ele não poderia ter dito aqui, seja superior? Sim, mas ele disse não seja inferior, né? Isso, para dar uma pegada ali diferenciada. Até o mês de maio. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao mês de... Então, olha a perguntinha, né? A pergunta é... O lucro mensal para os próximos meses, junho, julho, né, para frente de maio, deve ser maior ou igual ao mês de, com certeza, o mês que mais teve lucro, né? O mês que mais Porque eles querem que dali para frente seja igual aquele repetido, né? Pelo menos repetido ou melhor do que aqueles meses anteriores. Isso. De qual mês anterior? O mês que mais teve lucro. E qual é o mês que mais teve lucro? É aquele mês onde teve... maior diferença entre receita e despesa, né? Quer dizer que teve mais entradas do que saídas, né? Isso. Aí eles se perguntam, mas onde que eu vou ver isso, professor? Só vejo os traços. É só você olhar os pontos, as coordenadas. Olha lá, ó, no mês de janeiro, receita 10 milhões, despesas 5 milhões. A diferença foi? 5 milhões. 5 milhões. Mês de fevereiro, olha no gráfico, receita 20 milhões, despesas 10 milhões. Então o lucro foi de 20 menos 10,
10. Aí não precisa aqui, como não estão com valores decimais, valores quebrados, a gente já vai resolvendo aqui no gráfico mesmo, né? Se tivesse aqui 2.365.000, a gente era bom fazer os cálculos aqui de subtração, mas não há essa necessidade, né? Porque é simplesinho, a gente só olha no gráfico. E aqui, no mês de março, vamos ver. Receita 15 milhões, despesas 10 milhões, então o lucro foi 5. Ah, o lucro foi 5. Aqui. Abril foi 20 milhões de receitas e 15 de despesas, então 5. Em maio? Agora atenção, tá? Em maio não tem uma variação igual aos outros meses, ela vai de 25 a 28 só. Ah, então é 3, né? 3 milhões. 3 milhões. Beleza, então, onde teve maior variação, ou seja, uma receita bem maior do que o gasto, né? Uma entrada bem melhor na empresa, uma entrada de lucro financeiro bem melhor do que as despesas que saíram, foi o mês de fevereiro. Então, com certeza, os próximos meses devem se inspirar no mês de fevereiro ou, melhor ainda, né? Melhor que ele, mas com certeza a letra B é a resposta correta. Então você viu que na questão nós tínhamos algumas palavrinhas legais, né? Palavrinhas que precisávamos dar atenção. Por exemplo, diferença. Se o aluno não lembra do que é diferença, ele pode ficar meio confuso. Só que tem um detalhe. Antes de falar em diferença, lá em cima, ele já falou que o lucro, né, era esse valor. E você já sabe que se você trabalha e ganha R$1.000 e gasta 800, o seu saldo positivo é de R$200. Porque é o que você tem de receita menos o que tem de despesas. Isso é normal. Só que ele quis falar. E bem simples, né? Muito tá falando simples. Em milhões, né? Em milhões de reais, mas nem abordou números grandes. Então ficou aqui com uma escala bem boa de trabalhar e só fazer assim a análise da diferença. E esse detalhe é legal, porque assim, tá em 10 milhões. Como todos estão em milhões, eu não preciso colocar aquele monte de zero. Tem aluno que coloca e perde tempo fazendo conta. Não tem, porque está todo mundo na mesma unidade, né? Então não há necessidade. Certinho? Muito boa essa. Bem simplesinha, bem fácil. Olha aí, de 2021. Ano passado. Só análise gráfica, né? Mas tem um detalhe legal agora. Vocês viram que nessa questão ele explicou o que era para ser feito, ele falou de despesa, Beleza. Olha, eu achei fabulosa essa prova, essa sequência da prova desse ano, 2021, por conta desse detalhe. Na verdade, ela veio numa pegada já mais atual, atualizada. né? Isso. Vamos para a segunda questão? Vamos lá, então? Só para vocês verem uma coisa. Segunda questão do Enem, olha lá na telinha, vamos ver. Então, vamos para a segunda questão, vamos resolver, vamos estudar mais uma. E olha que legal, essa daqui já é a questão 166, ou seja, a outra. A próxima, né? A que vem logo depois. Olha aí. A questão subsequente. Então vamos ver. Aí vamos lá. Ó. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios... Assunto atual também, né? Assunto atual e que não pode ser tratado como frescura. Tá com frescura. Não. E que pós-pandemia teve um aumento muito grande mesmo. Um aumento grande. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução. Está aumentando. Aí olha só como ele fala, conforme ilustra o gráfico. Aí lá vamos nós, mais um gráfico na sequência aí. Agora... Então olha aí, temos aqui o volume de vendas em milhão também. E temos o ano, né? O ano dessa situação acontecendo. Vocês viram que o crescimento aí foi grande, né? Em 2005, 236 milhões, né? Em 2006, 294. E olha como chegamos já em 2009. E isso sem contar aí períodos de pandemia e tudo mais. Se a gente botar aí 2020, 2021, oh meu Deus, com certeza cresceu bem mais. Porque esse aqui foi de 2010, isso. Né? Esses dados aí, né? Mas já vínhamos com essas informações, tanto é que pode ser até que venha a ser cobrado em questão de redação, né? Como trabalhar
como lidar com situações emocionais. Né? Isso. É que não é frescura. Tu não fala, frescura, frescura. Não é. Não, todo mundo fala não, né? Algumas pessoas que não têm, né? Muitos falam, que vê, falam assim, temos que lidar com esse assunto com seriedade. Vamos à pergunta, então. Qual Olha o comando. No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi de... Então, olha só, na questão 165, agora entra a questão de análise ao item. Por quê? Na questão 165, nós tivemos um gráfico bem simples de ser feito, bem rápido de ser analisado. Se você erra aquela e acerta essa, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Por quê? Você acertou dentro do mesmo contexto de assuntos, né? Análise gráfica e tudo mais. Você acerta fácil e erra difícil, ele parte do princípio que você chutou. Beleza. Não, desculpa, você erra fácil e acerta difícil. Parte do princípio que foi chute, né? Então aqui está perguntando que no período de 2005 a 2009, né? Então assim, você precisa olhar todo o caminho? Não. Não, você só vai olhar o seu inicial e o seu final, né? Por quê? Você vai fazer uma subtração e aí você vai ver o valor que aumentou. Ah, mas a minha pergunta não está em valor, a minha pergunta está em percentual. Mas beleza, a gente chega lá também. É bem legal esse princípio rápido e óbvio da questão de subtrair. Vamos subtrair rapidinho. Vamos lá, 519,2,20, né? Menos 236, né? Beleza, gente intera com zero, porque subtração e adição de números decimais, vírgula embaixo de vírgula, isso a gente já estudou lá na unidade 1, né? Beleza. 2 menos 0, 2. 2. 9 menos 6, 3. 3. 1 não dá, né? Vamos pedir aqui emprestado, vai ficar 11. E 11 menos 3, 8. 8. 4 menos 2, 283,2. E para os desavisados, já vão correndo e marca a letra E. Achou a diferença? Achou? Não está errado, não. Foi um aumento, não foi? Foi um aumento. Mas esse aumento que está querendo no exercício é o aumento percentual. Isso nós chamamos de distratores. Se o aluno está distraído, é legal, porque combina, né? Distrator com distraído. E não prestou atenção lá no comando aumento percentual. E aqui a gente pode fazer de duas maneiras, né? A gente pode fazer com o uso da fração, né? Dividir o aumento pelo meu valor inicial, que vai dar também um número aí. E a gente também pode fazer uma regrinha de 3, porque a regrinha de 3 vai trabalhar com 100 e vai ficar números inteiros e não números decimais. Isso. Né? Então vamos lá, o 236 é o nosso 100%. Né? 100%. E o 283,20, que é o aumento, que eu ainda não sei, é X. Certo? Beleza, então vamos lá para resolver uma regra de 3, multiplica cruzado, né? Então nós vamos ficar aí com 236 vezes X, 236X. E 283,20 vezes 100 é dar 2 pulinhos com a vírgula, né? Vai ficar então, 28.320. Certo? Perfeito. Tá multiplicando, passa dividindo, 28.320. Vamos dividir por 236. Agora ficamos com uma divisãozinha básica, sem números com vírgula para dificultar a nossa vida. E a gente vai chegar ao resultado de 120, que já é o percentual de aumento, ou seja, sem precisar fazer outro tipo de cálculo, já é a letra C. Que aqui a gente está querendo em porcentagem. Então, quando a gente achou o valor de X, já está em porcentagem também. E essa daqui é muito legal porque você viu, vamos conversar aqui rapidinho, olho no olho, porque a questão assim, a gente conversa que é para o aluno entender direitinho os detalhes. É bom, é bom. Na primeira opção, nós fizemos a diferença. Tinha no gabarito a diferença. 283,2 estava lá. Sabendo que esse foi o aumento numérico absoluto, nós jogamos na regra de 3 e achamos o aumento percentual, 120. Mas se você foi muito assim rápido na prova e pegou 519,2 e comparou quanto que ele aumentou com relação ao 236, você vai achar 220. Por quê? Porque você pegou o valor total. 220 é em 2009. Em 2005 era 100%. Quanto que aumentou? 120. Mas eu achei legal porque a letra C, a letra D e a letra E
todas você consegue encontrar fazendo operações certas. Isso, e esse é o negócio do Enem, né? Os distratores não são pegadinhas, Não. são linhas de raciocínio. Então, se o aluno for por ali, ele acha uma alternativa. Se o aluno for por aqui, ele acha uma alternativa, né? Então, o que acontece? Você precisa ficar esperto para ir por aqui e achar o gabarito, a resposta correta, E onde tá? que vem o caminho certo? Aqui, ó, no comando. No comando. Ele dá o comando para você resolver. Por isso que ler é fundamental. É cansativo, mas é preciso, né? Então vamos ler mais uma, vamos lá. Mais uma questão do Enem aí. Vem junto com a gente, olha lá. Estudando mais uma questão do Enem, agora 138, também lá da nossa prova de 2021, prova amarela. Bora ver. Beleza. Uma rede de supermercados vende latas de suco em packs. Pacotes, aquelas embalagenzinhas, né, que vem com 12 latinhas e tal. É um pack. A venda é feita da seguinte forma. Um pack é vendido por R$ 21,60. Na compra de 2 packs, o segundo tem 40% de desconto sobre o valor original. Essa é a promoção do supermercado. Beleza, né? Legal. Então a gente está falando que o pack é um pacote que já vem com 12, tá? Isso. Então se vai comprar 2 packs, a gente já sabe que vai ser um total de 24, né? 24 latinhas. Tá, vamos indo aí, vamos ver qual é a pergunta, qual é o comando. Entretanto, essa rede de supermercados costuma disponibilizar também o valor unitário do produto em cada uma das situações de compra. Quer dizer, se ele comprou só 12, vai pagar um valor X. Se ele compra aquele valor da promoção, vai pagar um outro valor. Por quê? Porque o segundo pacote teve o desconto. E ele costuma mostrar esse valor em unidade, né? Isso. Para obter esse valor, basta dividir o total do gasto, já está dizendo o que é para fazer, Já né? tá O ensinando total como do fazer. gasto pela quantidade de latas adquiridas. Tá vendo só como ele é legalzinho? Ele sempre, claro que é cansativo, ainda mais se você não cria a resistência da prova. Aí que fica mais cansativo ainda. Vamos lá, então, agora ao comando e as alternativas. Vamos ver. Em determinado dia, nos 5 supermercados da rede que vendem os packs de forma descrita, os registros do valor unitário da lata de suco para cliente que comprava 2 packs eram diferentes entre si, conforme os dados. Na loja 1, ele disse que é R$ 1,08. Na loja 2, R$ 1,40. Na loja 3, R$ 1,44. Na loja 4, R$ 1,76. E na loja 5, R$ 1,78. Muito bem. Em um dos supermercados, o valor unitário está correto, de acordo com o costume da rede ao vender 2 packs. Então, está falando sempre de 2, né? E um desses supermercados está com o valor correto. A pergunta é, qual é o supermercado que corresponde à loja que foi falado, né? Qual é o valor unitário aqui que representa certinho dentro dessa condição aqui de promoção, de pack vendido por R$ 21,60 e na segunda compra, né, do segundo, ter esse 40% de desconto e tudo mais, tá? Vamos pensando aqui? Vamos lá. Esse 40%, Ó, né? se ele teve 40% de desconto, quer dizer que ele está sendo cobrado 60%. 60%. 60% é o quê? 60 por 100. 100, que é o mesmo que 0,6, certo? Certo. O primeiro pack vai ser 21,60. O segundo vai ser 60% disso, Isso. né? Então a gente pode montar uma equaçãozinha aqui, a gente pode estar falando aqui, ó, o primeiro 21,60 mais o segundo que é 60 vezes isso, né? 21,60. 21,60, certo? Certo. Olha que legal. Quando a gente soma, a gente pode fazer de várias formas, tá, gente? Tem muitas linhas de raciocínio. Aqui eu tenho 0,6 vezes 21,60. Aqui eu tenho 1 vezes 21,60, não tem? Isso. Isso é a mesma coisa que 1,6 vezes 21,60. Ou seja, né, eu somei uma banana com 0,6 bananas, Deu 1,6 bananas. E eu vou dividir isso por quantas? Por 24. Ele já disse, ele deu a dica que a gente pode dividir aqui pela quantidade de latinhas. Se são 2 packs, cada pack vem 12 latas, nós temos um total de 24.
E agora aqui é só trabalhar com simplificação, com cortes e tudo mais, né? Aqui dá pra gente simplificar, ó, 16 e 24, né? Ah, mas não é 16, é 1,6. É Mas só 0,8. dar uma jogadinha. 24 dá pra dividir aí por 8? Por 8. Né? Por 8, que vai dar? 3. 3, né? E aqui dá pra dividir por 8 também, 0,2. que vai dar... Ou 0... Peraí, deixa eu melhorar aqui. Vamos dividir por 8, que vai dar 0,2, né? Dividindo por 8, que dá 0,2. Então, vou ficar com 0,2 vezes 21,60 dividido por 3. Ah, mas eu não faria assim, eu faria de outra forma. Eu ia multiplicar tudo de cima, depois dividir por 24. Tanto faz. Pode ser, né? Se quiser também, pode ir. Nós temos 3 anos para treinar e criar estratégias verdade. mais práticas. Ó, agora tá mais fácil aqui também, ó. 21,6 dividido por 3 é 7,2. Então vai ficar 0,2 vezes 7,2. E multiplicando tudo isso, temos... Vai dar 1,44. 1,44, que é o nosso supermercado 3, a nossa loja 3, quer dizer. Isso. Nossa loja 3, alternativa, letra C. Então essa daqui fugiu um pouco de gráfico, mas é uma questão que só envolve um cálculo de porcentagem, multiplicação, adição e divisão. Só isso, olha só. Só isso, simples assim? Então, muitos deles envolvem gráfico e tabela e outros a matemática básica, né? Então, é dentro disso que a gente fez a unidade 1, trazendo toda uma revisão, porque a matemática básica vai ser inserida nas questões e você precisa estar apropriado desse conhecimento, certo? E se eu não me engano, essa daqui já é a 5ª questão, ou a 6ª, de 2021, e todas nesse mesmo nível. Todas nível... Ah, então o Enem é fácil? O Enem é fácil. Só tem que ter uma resistência para fazer a prova. Verdade. E resistindo mais um pouquinho, vamos a mais uma? Olha lá então, mais uma questão do Enem, vem com a gente. Olha lá, questão de número 139 agora, também da prova de 2021. Um fabricante produz 5 tipos de enfeites de Natal. Para saber o lucro líquido correspondente a cada tipo de enfeite, criou um quadro com os valores de custos, matéria-prima e mão de obra e de venda por unidade em real, além da quantidade vendidas para cada tipo de enfeite. Beleza? Beleza. Olha aí tá o quadro, né? Legal, tem a matéria-prima, tem a matéria-prima, aí tem a mão de obra. Custo, né? Isso tudo é custo. E aí tem, aí vamos fazer até diferente, né? Isso aqui é custo. E esse aqui já é o nosso preço de venda. A gente vai ter que descontar o preço de venda do que custa, né? Isso. Foi igual aquela outra que a gente fez, né? E essa aqui foi a quantidade vendida, né? Perfeito. Vamos lá, vamos ver a pergunta. Que tipo de enfeite de Natal gera maior lucro líquido para o fabricante? É só multiplicar, então? Oh, já estou avançando aqui. Qual é o que gera maior lucro para o fabricante, né? Vai ser aquele que tiver um valor maior, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar melhor. A gente já sabe que nós vamos ter que somar os gastos, né? Soma o gasto. De isso aqui, nós vamos subtrair do que custou, né? E multiplicar pelo que foi vendido. É, isso mesmo. Então, vamos lá. Por exemplo, no primeiro item aí, né? Eu vou ter R$5 é a venda. Menos, né? 2,80. Menos a soma desse com esse. 2,80. Muito bem. Então, temos aí 2,20. Depois o 2, eu tenho os 5,50. 5,50. Menos a soma de 1 com 2, menos 3. Então, vai se restar 2,50. No terceiro, eu tenho 5, também. Menos 2,50. Menos 1,10 com 1,40. 2,50. 5 tira 2,50, 2,50 de novo, né? O terceiro, 7. O quarto, quer dizer, 7. Eu vou descontar 1,50 mais 2? 3,50. 3,50. Como 3,50 é a metade de 7? 3,50 também. E aqui no último... Ah, mas eu preciso fazer tudo isso? Vai ter que dar uma analisada aí. Sem esse cálculo aqui fica um pouquinho difícil. 7,50 menos 1,20 mais 2,50. 3,70. 3,70. Isso, 3,70. Então, isso vai dar um resultado de 2,80, né? Isso, 2,80. Agora, esses valorizinhos que a gente achou aqui tem que multiplicar pelas quantidades, né? No caso, esse aqui tem que multiplicar pelo 5.000, que é esse. Esse aqui vai ter que multiplicar pelo 4.800. Alguns, a gente já vai observar que não precisa nem a gente multiplicar, que já vai dar menos, né? Vai dar menos.
Vamos ver qual deles aí, por exemplo. Olha só, o 2 e o 3. No 2, eu tenho 2,50 vezes 4.800. No 3, eu tenho 2,50 vezes 4.750. Tem menos peça, quer dizer, vai ter menos lucro do que o 2. Ah, então o 2 e o 3 não precisa nem fazer. A gente já percebe aí que é menor, né? Vamos lá no 1. 2,2 vezes 5.000. 2 vezes 5.000, 10.000, né? 10.000. E 0,2 vezes 5 vai dar mais 1.000. Então, 11.000. Muito bem. Vamos lá no quarto agora. 3,5 vezes 4.600. Vai dar 16.100. 100. Já passou. Já passou. Então, esse aqui a gente já sabe que não é também. Agora, no último, a gente faz a multiplicação aí. 2,80 vezes 4.200. Então vai dar menor, né? Porque teve menos lucro por peça e vendeu menos do que o anterior. 15.960. Então, com base nisso, a gente viu que o que deu mais lucro foi o nosso item número 4. Né? Então, podemos marcar a alternativa letra D. Foi o tipo, né? O enfeite de Natal que gerou mais lucro líquido para o fabricante. E aí, quando fala nisso, você tem que pensar em todos os detalhes. Você viu que ele elaborou uma tabela e você percebeu que nas nossas aulas aí, também... A galera vai ao delírio com uma dessa, né? Fala, gente, mas não dá tempo, professores, de fazer isso tudo. Realmente é apertado. É apertado, não vamos mentir aqui, não vamos ser irônicos de dizer que tu faz isso aqui em 3 minutos. Não faz, isso é fato. Mas é aqui que você vai usar o tempinho que sobrou naquela primeira lá, que foi só olhar o gráfico, entendeu? Aquela lá você resolveu em 2 minutos, então sobrou 1 minuto a mais para essa. E outra coisa, tem questão, nós estamos jogando limpo com vocês. Tem questão que você vai acabar de ler, vai fazer assim, O quê? Essa você só acaba de ler, marca um xizinho, uma interrogação e vai para a próxima. Por quê? Não adianta você bater cabeça com questão que você não lembra, porque você vai perder tempo, você vai abalar o seu estado emocional, você vai ter vários fatores que vão te atrapalhar. Leu, não entendeu, vai para a próxima. Você percebeu que dos gráficos, nessa prova estava na sequência. Mas imagina só, você pega uma questão de gráfico, fez. Você pega uma questão difícil, leu, falou, não, vai para a próxima. A outra é do gráfico também, você já fez uma. Você conseguiu fazer as duas. Se tu fica batendo cabeça nessa daqui, você vai ficando nervoso, vai se estressando, vai se agoniando. Quando você vai para outra, você já não consegue, a cabeça já está travando já. Então você precisa ir praticando para sofrer menos no dia, né? Trabalhar, lidar com as emoções, com os seus sentimentos. E claro, né? Questões que demandam mais tempo vão ter mesmo, tá? E aí você precisa deixar as mais fáceis tirar de letra para deixar tempo para essas aqui, tá bom? Beleza. No nosso Brincando com os Números vai explicar um pouquinho de como é elaborado essas questões. A gente tem 2 slides aqui rapidinho para mostrar para vocês um pouquinho desse processo. Tá? Então, o nosso Brincando com os Números hoje não é para dar aquela risadinha, né, pérolas da matemática, mas a gente vai falar como funciona essa elaboração das questões do Enem, que é baseado no INEP, né? O que é INEP mesmo? Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, né? Então, os colaboradores elaboram questões conforme os parâmetros desse instituto. Após a elaboração, existe um revisor técnico que revisa o que foi proposto e analisa se há necessidade de modificar alguma coisa, porque nem sempre tudo que vem é colocado na prova. Na sequência, especialistas das áreas do conhecimento autorizam ou reprovam o conteúdo. Sim, né? Ou vai ou não vai. Isso. Continuando aqui, então, as questões do Enem que são autorizadas, essas aqui que foram autorizadas, a compor o Banco Nacional de Itens, o famoso BNI, são questões que podem ser usadas em provas do INEP. Vão para o pré-teste. Só ficam disponíveis para compor esse banco as que atenderem todos os parâmetros esperados pelo Instituto. O restante é descartado pela organização. Então, tem muitos professores que participam dessa criação, né, dos itens, né? Eles participam da criação, mas não necessariamente tudo que é criado é colocado. Tem toda uma análise, um pré-teste atrás disso, porque são coisas muito sérias, né? E às vezes tem questão que dá recurso, que as pessoas não aceitam daquela forma, falam, não, teve duplo sentido e tudo mais, né? Nessa hora que já tem lá atrás especialistas do conhecimento e especialistas da área do conhecimento para poder julgar direitinho.
E olha só, na atividade de sala tem uma novidade para vocês. Uma questão de 2021 também, etnomatemática. Né? A gente já tá Fabuloso, nessa historinha aí. Quando eu olhei a prova no passado, eu falei assim, uau, Aham. trabalhamos esses assuntos com os alunos anteriores. E trabalhamos com vocês também, tá lá, etnomatemática, perfeito. Bora ver então, né? Vamos às atividades de sala e a gente já tá de volta.